Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo crescer na sabedoria e na graça do Deus eterno que se revelou na pessoa do seu Filho, nosso amado Mestre, Guia, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, que também é semanal, falando sobre a fé no exemplo de Jesus, buscando a fé no exemplo de Cristo. Não tem nada mais perfeito, do que a fé que está alicerçada em tudo aquilo que Cristo fala, em tudo aquilo que Cristo faz, o exemplo de Cristo. Na terceira pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento. Que lembrete faz o autor do livro de Hebreus, sobre os planos do Senhor para os santos? O versículo 5 diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Olha, irmãos, esse texto aqui, ele se torna ainda muito mais adequado para o tempo presente do que propriamente para os hebreus daquela época. Porque os hebreus daquela época eram um povo sofrido, escravizado, dominados, numa época em que nações vinham contra outras nações para tomar, subjugar, derrubar muros, matar muita gente. Era muito difícil. É diferente da nossa realidade hoje no mundo globalizado, É um pouco diferente, ou muito diferente. Principalmente em países de paz como o nosso, o Brasil, que as pessoas nunca não sabem nem o que é guerra, não que é conflito, Vive muita gente em segurança. Uma segurança, obviamente, o medo de pequenos delitos, um roubo, um assalto, alguma coisa desse tipo. Mas completamente diferente da violência, da dificuldade, da escassez das coisas de antigamente. Tudo era muito difícil, diferente dos dias atuais. Então, essa palavra aqui, que Paulo está trazendo para a gente, que nós não devemos nos esquecer da exortação do Senhor, porque o Senhor exorta, Ele admoesta, E essa exortação, essa admoestação, ela argumenta conosco, que somos chamados de filhos a partir do momento em que o Senhor coloca em nós o Espírito de Cristo, o Filho modelo, o Filho exemplar, a fé neste exemplo que nós estamos buscando, Jesus Cristo. Aí como é que ele diz isso? Como é que acontece essa exortação, essa admoestação, essa argumentação que a gente faz conosco mesmo na nossa consciência? Na nossa consciência diz assim, o Pai falando para nós: Filho meu, não despreze a minha correção. E a correção do Senhor, para hoje, ela é muito dura. Para essa igreja fraca que aí está, uma igreja melindrosa, uma igreja fragilizada pelos próprios líderes religiosos, que deixaram uma igreja cada vez mais frágil, ensinando para esta igreja
que Deus é um Deus rico e poderoso e vai fazer a igreja dele próspera, que a igreja tem que ser rica, que a igreja não pode passar por problema nenhum, que a igreja tem poder de... O homem não pode ter nenhuma gripe, pode ter nenhuma doença, porque o Senhor tem a obrigação de curar e o crente pode pedir e obrigar. Muitos dias ele bota até a espada no pescoço de Deus e fala, Senhor, só saio daqui da igreja depois que a bênção chegar. Ora, se Deus não quiser, e se Deus estiver provando você como provou a Jó, vários dias, como é que você, no primeiro dia de prova, você bota a espada no pescoço, só sai daqui quando... Ora, se não está no plano de Deus, por que você está fugindo disso, né? Infelizmente, a igreja de hoje, ela é tão melindrosa porque culpa dos líderes religiosos. São os grandes culpados, os líderes religiosos. Os líderes religiosos hoje são tão covardes e eles falam bem mansinho na televisão, que é para não desagradar ninguém, para que a arrecadação dos dízimos e oferta não caia. Então ele fala tudo mansinho, como verdadeiros cordeirinhos, enquanto a igreja está em pecado aberto, fazendo todo tipo de desgraça, em apostasia, né? Desagradando a Deus, fazendo coisas que o Senhor não aprova, mas ele fala bem mansinho, só coisas agradáveis, como profetizou Jeremias. Eles passam uma pomada superficialmente na pele da ferida lá do corpo do homem, dizendo assim, né, pai, você vai ficar curado, vai estar tudo bem. Quando a repentina destruição, aquela ferida ali está trazendo um câncer, a morte, mas eles estão mentindo para o povo. Isso está profetizado por Jeremias há mais de 2.600 anos. Há 2.600 anos atrás, né? Infelizmente, este continua da mesma forma. A igreja foi preparada psicologicamente para ser rica, ela não está preparada para enfrentar uma perseguição, ela não está preparada para enfrentar a escassez, ela abandona logo Jesus Cristo, ela não está preparada para enfrentar um diagnóstico de uma doença difícil. A igreja de hoje é frágil. Ela é muito frágil. Por quê? Porque os líderes prepararam a igreja para isso. Ele não tem coragem de repreender. Se um líder repreender o membro dessas igrejas, ele nunca mais pisa na igreja. Porque ele tem um brio, ele tem um orgulho. Estando todo errado, o pastor não pode repreendê-lo. Ele sai logo da igreja. Culpa dele mesmo disso aí. Por isso que a Bíblia fala assim, filho meu, não despreze a correção do Senhor. E não desmaie quando você por ele for repreendido. Porque a repreensão de Deus é muito mais dura do que a do homem. Porque Deus é Deus. Ele é justo. Agora, se a repreensão dele é dura, a bênção é 10 vezes maior. Se o puxão de orelha de um homem dói muito, e o de Deus dói 10 vezes mais, o puxão de orelha do homem, quando ele dá o remédio, só passa aquela dorzinha ali 5 minutos. Depois volta de novo. A de Deus não. A de Deus é diferente, é 10 vezes mais. Se a repreensão dele é mais dura, mas também a bênção, né, a recompensa, a restauração, ela é infinitamente superior, não pode nem se comparar. Então, meus irmãos, para o povo de fé que está buscando o exemplo de Cristo Jesus, aquele que recebeu as maiores acusações, as maiores calúnias, a mais vergonhosa humilhação, porque também Deus deu a ele um nome que é mais do que todos os nomes, acima de todos os nomes. E o exaltou acima de todos, numa posição que ninguém está lá, só Deus acima dele e acabou. Então perceba que a repreensão, a dureza, a vida difícil que o Pai desenhou para a vida de Cristo, o planificou para que Jesus pudesse experimentar essa carreira, essa jornada como filho do homem aqui na terra, o Senhor tinha preparado algo muito superior na exaltação para ele. Da mesma forma, quando o Senhor nos corrigir, quando ele nos repreender, a gente não queira desistir, desmaiar, querer morrer, não. Porque temos que buscar aprender com o Senhor. Não buscar aprender com os líderes religiosos que estão pregando facilidades. Continuando, meus irmãos, vamos aí para a quarta pergunta que nos diz assim: que bênção é prometida ao crente
não melindroso, aquele que se toca com tudo, que se magoa com tudo, que diz assim, olha, eu só gosto daquele irmão porque aquele irmão fala bem mansinho. Eu só gosto daquele padre ali porque aquele padre fala tão manso, com tanta sabedoria, com tanta... Eu só gosto dele. Então, assim, se ele falar bravo, eu já não gosto mais dele. Se ele falar bravo, não, falar firme. Se ele repreender, eu só gosto dele. Não é assim que tem os crentes hoje? E muita gente confunde falar manso com ser manso. Fala baixo com ser manso. Manso é um estado de espírito. Jesus é altamente manso, mas Jesus abriu a boca e gritou. Foi muito agressivo contra os sacerdotes lá no templo, né? Então, mansidão é um estado de espírito. Até o homem manso tem que levantar a voz, gritar e repreender o pecado. Ou será que João Batista, quando gritou raça de víboras, e denunciou o pecado pelo nome do rei, na frente de todo mundo, podendo chamar em reservado, ele disse na frente de todo mundo. João não estava com o Espírito de Deus? Pois é. Então, infelizmente, olha, tem muita gente aí equivocada, achando que só quem vai para o céu são os padres que falam manso, achando que vai para o céu somente aquele pastor, né, vegetariano, né, que fala de forma bem mansa, bem branda. Será que é isso mesmo? Será que a gente encontra isso na Bíblia? Ou será uma coisa inventada pelos homens religiosos que quer estabelecer uma religião segundo as suas vontades, porque tem medo de ser repreendido por uma voz altiva, tem medo realmente de ser repreendido por Deus, porque, né, eles gostam de uma fala mansa, que acomoda em seus pecados. É isso mesmo? Vamos perguntar a Bíblia, né? Que bênção é prometida. Hebreus 12, 6 e 7 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que ele recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Olha que pergunta. Eita, esse verso aqui é que, com certeza, muita gente vai ter dificuldade de compreender nos dias atuais esse verso. Porque hoje vivemos numa era onde os pais não corrigem os filhos. A maioria dos pais são permissivos. Os filhos fazem birra e o pai não tem coragem, a mãe, de pegar uma sandália havaiana e corrigi-lo, né? Inclusive, tem até ideologias políticas ao redor do mundo inteiro, também no Brasil, não seria diferente, no mundo globalizado, que tenta impedir o pai desse tipo de correção. Não incentivamos nenhum pai a estar batendo nos filhos. Mas tem questões extremas que o pai pode colocar um filho de castigo. E se o filho partir para a agressão, o pai também precisa mostrar que a agressão não é o caminho certo, né? A Bíblia é clara. O pai que retém a vara necessariamente uma vara física, um cipó para dar no filho, não. Uma sandália, não. Existem muitas formas de se educar o filho, né? Agora, aí ele pergunta aqui, ó, Paulo pergunta assim: Deus só trata você com filho porque qual é o filho que o pai não corrige? Olha só, qual é o filho que o pai não educa assim? Tá errado. O pai diz, ei, tá errado, faça isso não, é assim. Qual é o filho? Se o pai não fizer isso com o seu filho, corrigir o menino, ele vai virar um satanás quando crescer. Ninguém fica incontrolável, um menino desse. Ele vai ser um adulto insuportável, querendo mandar no mundo inteiro. Vai ser violento. Vai tentar conquistar pelo suborno, pela força, pela opressão. Vai ser algo realmente terrível, né? Então, todo filho obediente, ele precisa suportar a correção do pai. E Deus só chama de filho aquele que suporta a correção. Aquele que não gosta de correção não é filho de Deus. Deus jamais o aceita como filho. Até porque o texto é claro. Todo aquele que Deus chama por filho vai logo açoitando. Açoitando no sentido aqui, obviamente figurado, né? Açoite aqui é dar uma chicotada, é dar assim, algo assim muito duro. Mas a linguagem aqui é figurada. Deus açoita com o quê? Com provas, né? Permitindo passar com aflições, porque a maior escola deste mundo é o sofrimento. Não acredite em ninguém que nunca sofreu e diz que aprendeu, não existe.
Alguém que nasceu num berço de ouro, sempre teve tudo na vida, né? Dizer assim, eu já aprendi, porque eu passei um dia de jejum, eu sei o que é fome, sabe não. Ele passou um dia de jejum, sabendo que quando ele acabar o jejum de 24 horas, a geladeira dele tem 1 milhão de comida diferente do que ele quiser, né? Do bom e do melhor. É diferente daquele que passou fome no deserto, sem ter a certeza que vai ter comida o resto da vida. É diferente. Então, veja só, a Bíblia diz que Deus, quando ele chama um filho, ele vai logo açoitando. E agora eu lembrei de um filme que eu assisti, um filme épico, falando da conquista da cidade de Jerusalém, por volta do ano 1000, acho que era 1400 para 1500 por ali. Uma força muçulmana, islâmica, invadiu Jerusalém, que estava sob o domínio católico cristão, sobre o rei da Inglaterra, né? Sobre o cristianismo que dominava Jerusalém. E um desses senhores, que eram guardadores de Jerusalém, da igreja católica, chamou o seu herdeiro para passar, estava morrendo, né? Chamou o seu herdeiro para passar ali a sua espada e o seu anel, e obviamente com isso estava passando toda a sua herança. Chamou o filho para falar com ele no leito de morte já. Ele deu uma tapa na cara do rapaz e disse assim, seu rapaz ter feito nada. Ele falou assim, olha, isso era a cultura daquela época. Ele falou assim, isso é para você se lembrar da minha correção. E aí explicou o que ele deveria ser. Deveria ser justo, deveria proteger os indefesos, deveria ir toda aquela recomendação de um pai, né, de um pai justo, de um pai que quer a justiça social, etc, etc. Da mesma forma, Deus, todo homem que ele chama como seu filho, ele açoita. Exemplo, Jesus passou 30 anos sendo cuidado por Maria. A partir do momento em que ele foi levado lá para o Jordão, aos 30 anos de idade, que ele foi batizado e Deus colocou dentro dele o seu espírito e disse assim, agora você é meu filho amado em quem me comprazo. Imediatamente ele foi conduzido por esse Espírito de Deus ao deserto para ser tentado, para ser açoitado. 40 dias de fome para ser açoitado. Então, como nós estamos lendo até agora, desde o versículo 1, desde o que nós estudamos ontem, né, no domingo, diz que nós devemos olhar para Jesus, nosso autor e o consumador da nossa fé, que Cristo é o nosso exemplo, inclusive é o título da lição, a fé no exemplo de Jesus Cristo. Se Cristo é o nosso exemplo, obviamente, nós temos que suportar o que ele suportou, aceitar o que ele aceitou de Deus, o nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra nos motive a entender tudo isso, para que primeiro entendendo, depois aceitemos, depois pratiquemos.